O nosso convidado de hoje é um grande amigo, é apaixonado por tecnologia e veio contar um pouco da sua história pra gente hoje, logo após a vinheta. Fala aí, Igão, como é que tá, meu brother? Bom demais, e tu? Ah, tô bem demais, cara. E aí, cara, você é flamenguista, não é? Pois é, tava comemorando o título até pouco tempo atrás. Bom demais, cara. Essas prosas é bom demais, futebol. Bom, primeiramente, boa noite aí, né? É, como eu falei, o convidado de hoje é o Igor Galdino, conhecido aí como nosso piloto pelos amigos. Os mais E íntimos. é só para os mais íntimos, né, Igor? Mas essa é a ideia aí, é poder levar um pouco de você aí para as outras pessoas, para elas conhecerem que tu é um cara maravilhoso. Pois é, Igor, me fala aí, cara, quem é você? Se você tivesse que falar quem é você, me explica. Uma pergunta difícil, mano. Isso, né, cara? Mas é interessante essas coisas, cara, porque é o nosso cartão de visita que a gente fala, né? Então, quando a gente está em algum lugar, as pessoas costumam perguntar, cara, quem é esse cara? É porque eu acredito muito naquele lance da primeira impressão. E aí as pessoas, esse cara é mal metido. Mas às vezes elas nem te conhecem. Elas nem te conhecem e aí fala assim. É essa muita visão das pessoas que tem da pessoa que você era no ensino médio. Então elas sem te conhecer, elas falavam alguma coisa de você sem saber e tem essa impressão de você até hoje. Mas talvez hoje seja o dia aí de você mudar. Na época ali do ensino médio, eu nunca fui aquele cara descolado. Nunca fui aquele cara descolado que era o mais famosinho ali da escola. Difícil acreditar, hein? Nada, cara. Mas também era da turma da bagunça. Fazia bagunça, mas sempre me dediquei também aos estudos. Graças a Deus nunca reprovei. E tento manter isso aí até hoje, curtindo, assim como eu fazia no ensino médio, mas estudando ainda. Mas eu queria, a pergunta que tu fez foi muito subjetiva, ficou muito, em qual contexto que é a tua pergunta, como eu sou, como eu me vejo. É isso mesmo, cara. É você falar um pouco de si, porque quando eu pensei na criação desse canal aqui, eu pensei muito que as pessoas acabam falando sem saber da gente, sabe? E nunca trocou uma palavra com a gente e tem aquela impressão de que teve quando te conheceu no colégio, mas foi uma impressão sem saber, porque ela só te viu. Ela, no máximo, viu um boca a boca de tu ali, seja era uma situação ruim. Às vezes acontece alguma coisa e você já fica sabendo, conhece aquela pessoa pelo olhar de uma terceira pessoa. E Exatamente. você vai conhecer, você troca ideia, você vê que não era aquilo que essa outra pessoa falou, né? Pois é. E aí, fiz logo na lata essa pergunta aí pra tu. Então quer dizer que tu falou que era da turma da bagunça aí. Que tipo Era, de aluno tu era, cara? Me fala assim, que tipo de aluno tu era? cara, eu era um meio rebelde, nunca gostei de usar uniforme, na época do ensino médio era obrigatório usar uniforme, eu era aquele cara que odiava usar uniforme. Me fala. Inclusive, levei advertência, já levei suspensão por não usar uniforme, porque eu ia com uniforme, entrava, chegava lá, eu ia no banheiro, trocava, colocava outra blusa, mas não gostava de ficar com uniforme. Ave Maria. E no fundão, nunca gostei de sentar na frente, sempre gostei de sentar no fundo, mas sempre fazia ali as atividades, não saía muito bem, não era muito acima da média, mas também nunca.
Geralmente dava ali o terceiro bimestre, já estava passado em quase todas, aí é que o pau torava. Bagunçava. Já para poder faltar o quarto bimestre todinho. Exato. Não, não faltar, que eu não era de faltar tanto, mas eu bagunçava muito. Ave Maria. Esse professor devia te adorar, hein, cara? Eu era o que os professores decoravam o nome, assim, na primeira, segunda aula. Ave, credo. É, eu queria dizer que não te entendo, mas eu entendo. E para piorar, eu ainda, tipo, tem um nome diferente, né? Então, para gravar, assim, era fácil demais. Dificilmente tinha outro Johnny na sala. Era um negócio bem característico. E me fala, assim, uma lembrança aí do ensino médio, da tua época da escola mesmo, ou até mesmo da faculdade. Uma lembrança que você tem aí, inesquecível, alguma coisa assim. Porra, a lembrança, assim, que eu tenho é da época de interclasse, né? Interclasse. E tu sentir aquela adrenalina ali de estar jogando, aquela pressão de estar jogando e tá todo mundo da escola te olhando. Na hora era ruim, mas depois é uma sensação até gostosa, assim. E ganha o jogo, tá tudo certo. Porque quando ganha, tá bom, né? Pô, cara, e nem fala, nem fala. Interclasse era esperado por todo mundo. Sim. Estava aqui no Sobradinho 2 e tinha os interclasses todo ano, né? E não era só tinha a queimada para as moças, ou quando elas queriam, tinha a parte feminina ali. Uhum. E, cara, ruim que sou, eu era sempre o último a ser escolhido pro time, se eu era escolhido. Isso aí, cara, mexia comigo, viu? Eu ficava puto. Às vezes tinha que ter dois nas salas e eu ainda conseguia ser o último do segundo time a ser escolhido. E ainda Cara, mais na época de escola que você busca uma aceitação, né? Perante todos os amigos ali, isso é foda. exatamente. Tá criando a identidade e tal. É, e qual foi o melhor ano ali daquela época pra tu? Primeiro, segundo, terceiro ano? Melhor ano. Cara, eu acho que foi o primeiro ano. Primeiro ano? Foi Primeiro. inesquecível. Melhor. Bota fé. Aconteceu alguma coisa de diferente ali no primeiro ano para ser Não, escolhido? é porque no segundo ano eu já trabalhava, já fazia um estágio. Estágio não, era menor aprendiz, né? E no terceiro ano eu já fazia um estágio e fazia o curso técnico também, lá na ETC. Então eu já não curtia tanto quanto eu curti no primeiro ano. No primeiro ano era só estudar. É a bagaceira. Só estudar, né? Tinha menos responsabilidades. Não, cara. Exatamente. E teve alguma coisa especial que aconteceu assim, ou alguém muito especial ali nessa época para você? Alguma Cara, coisa que. teve alguns professores assim que foram muito bons. Eu lembro de meus dois professores de geografia, professora Maria e professor Reginaldo Veras. Inclusive ele é deputado, foi eleito. Porra, Professor que top, fora da curva. professor. E eles motivam ali todo mundo, te dá um senso crítico de saber criticar tudo. Foram muito bons. Foram bons lecionadores, né, cara? Te ajudaram a formar a personalidade, então. Sim, Interessante essas coisas. Era até uma das perguntas que eu ia te fazer, se teve algum professor que você realmente foi marcante na sua vida, que você lembra assim, você gostaria de ver novamente e falar, cara, você me ajudou a sim, ser quem com eu sou. certeza seria os dois. Maravilha, maravilha. E, cara, tem tantas perguntas aqui. Você já falou, você não era muito de matar a aula, né? Não, eu matava a aula assim, não de não ir para a escola, eu ia para a escola e faltava os últimos horários.
Isso sim, mas de não ir para a escola até que não. Eu, quando comecei a matar aula, matei muita aula para ir jogar bola, só que era dentro da própria escola. Então, tipo, Ah, sim, eu falava, gostava eu de tava, só não tava na certa. tinha ping-pong lá nas aulas de educação física, e aí eu matava a aula para ir para a aula de educação física com outra turma para jogar ping-pong. Jogava mesmo um ping-pongzinho. E, cara, uma memória, uma lembrança aí do ensino médio que você não esquece de jeito nenhum. Porra, uma lembrança. Não tem uma lembrança assim, um fato específico. Não tem. Acho que é o contexto como um todo, a bagunça do colégio ali, né? De você ter amizades e conversar com pessoas que estão no mesmo, na tua mesma faixa de idade, nos teus mesmos objetivos. É bom, sinto falta disso. É um lance interessante, né? Como eu estudei com você, foi uma parada que eu achei ali na faculdade. A gente sai do ensino médio, vai estudar na faculdade, aí vê aquelas pessoas com a faixa etária de diferença de idade muito grande, e tu fica pensando, nossa, que coisa estranha, cara. Não, Mas, não só a faixa etária, a faixa etária também, mas às vezes são pessoas diferentes, são culturas diferentes, são tudo é diferente, né? É diferente diferentemente da escola. Você está em um contexto que na sua sociedade ali você está bem próximo de todos que estão ali. exatamente. Cara, e me diz assim, existe alguma coisa que você pensou lá no ensino médio, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, que você pensou que você ia ser e que tenha se concretizado, ou você seguiu caminhos totalmente diferentes? Então, aquele grande papo do sonho, né? O que você queria ser já no ensino médio, você é hoje. Cara, eu nunca tive esse sonho assim, igual todo mundo tem de por ser jogador de futebol e essas coisas. Não me recordo de ser assim. No ensino médio, eu já gostava da área de tecnologia, né? À toa que no terceiro ano ali eu já estava fazendo o curso técnico de informática e desde ali eu já vi que aquilo ali seria a minha carreira e que eu iria trabalhar com aquilo e dito e feito. Ah, maravilha, cara. Deu tudo certo. Deu tudo certo e vai dar ainda mais aí, em nome de Deus. Deu certo. E Exatamente. tu? Fala aí, como é que é? E tu? Cara, e pergunta interessante para mim, já que você voltou. Eu também nunca pensei exatamente que eu ia ser muita coisa. Quando eu era mais novo, falava pro pessoal aqui em casa, mas bem mais novo mesmo, até os 10 anos, ali, de 8 aos 12 anos, que eu ia ser bombeiro. Mas foi uma coisa que eu fui desistindo com o tempo, ou então, sei lá, perdi a ilusão daquela coisa. Deveria ter procurado mais. É uma excelente, excelente profissão, né, cara? Talvez uma das profissões mais nobres, né, que eu acho é o bombeiro. Exatamente. É uma força militar que não usa arma, cara. Ela é literalmente Exato. só vidas. Então a apreciação ainda continua. Eu só perdi a ideia de ir para a corporação. Cara, das coisas mais difíceis que você passou naquele tempo, você consegue se recordar de alguma? Cara, eu acho que o mais difícil é justamente aquele momento, eu acho que na época do ensino médio ali, você busca aquela aceitação da sociedade, aquela aprovação e querendo ou não, é uma pressão muito forte. E qual foi a tua pergunta mesmo? Eu comecei a falar e Não, cara, se tu teve a dificuldade, qual a dificuldade que você a consegue. dificuldade é isso, dessa aceitação, né? É uma psicologicamente falando, eu acho que todo adolescente, né, passa por isso. E que depois você vê que é besteira, cara, tudo besteira e depois você vê que aquilo tudo é tudo supérfluo, né?
Supérfluo é a Uma palavra. preocupação que, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria me divertir muito mais, iria não estar tão preocupado em não agradar todo mundo ou não agradar certas pessoas e iria curtir muito mais. Com certeza alguma coisa que você faria diferente. Isso, mas com É, certeza. cara, o que eu faria diferente? Eu iria me dedicar mais aos estudos, com certeza. Talvez para tentar uma universidade pública, que depois que você passa, você vê que não é tão difícil assim. A pessoa que está no ensino médio, ela se dedica um pouco ali, faz as três fases do PAS e quem se dedica ali um pouco não é algo tão difícil, mas na época que você está lá, você não tem a maturidade que a gente tem hoje de querer voltar no tempo e fazer diferente. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eram essas duas coisas. Eu iria me dedicar mais ali para as provas do PAS e do Enem e não iria me martirizar tanto ou me preocupar tanto em uma cobrança de aceitação de todo mundo. Maravilha, Igor. Maravilha, cara. Bom, então queria agradecer muito a sua participação aí no nosso canal. É sempre bom saber que a gente pode contar com vocês aí, fortalecendo sempre a causa. E é isso. Espero que você possa vir aqui mais vezes. Eu que agradeço aí pela oportunidade, tomara que teu projeto dê certo e conte com a gente sempre para ajudar aí. E nos convide sempre também. Com certeza, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu. Falou, eu. Falou. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e siga o canal e compartilhe com um amigo. E me diz, existe alguém com uma boa história para contar? Coloca o arroba nos comentários e bora para mais vídeos.